Programa Roda Brasil Amigos. Oferecimento EP Mecânica Multimarcas, Rua 24 de Fevereiro. Walter Beltrame, esse é o nome em materiais de construção. Ótica Norberto, profissionais qualificados para o seu atendimento. Galeria Chami. Mercado Santa Marta, as melhores ofertas da Rede Super, Avenida Alcides Roth e Avenida Tênis Clube. Programa Roda Brasil Amigos, na frente e em todas as frentes. Olá, amigos! Nós estamos chegando com o nosso Roda Brasil Amigos aqui no seu canal 19, a TV Santa Maria. Você nos acompanha, além do canal 19 da NET, também você nos acompanha através de todas as plataformas. Você nos acompanha na página do Roda Brasil Amigos, na página da TV Santa Maria, no YouTube, no meu Facebook, Marião Guimarães de Melo, no Facebook da TV Santa Maria, na página do Roda Brasil Amigos. Enfim, você tem todos os canais que podem acompanhar esse nosso trabalho aí do Roda Brasil, que é o programa mais antigo aqui na grade do seu canal 19. No programa de hoje, eu vou trocar um passe aqui, né? Eu vou bater um papo muito legal com o nosso vice-prefeito, Rodrigo Décimo, né? Num mês da cultura, mas um mês que nós tivemos grandes ações, né? Especialmente a que envolve o patrimônio cultural, o patrimônio histórico da nossa cidade e toda uma recomposição, né? Na ideia de que se nós vamos ter em Santa Maria, com referência aí, especialmente a nossa Avenida Rio Branco. É isso, né, Décimo? É isso aí. Prazer te receber aqui, muito obrigado pela presença e parabenizar, né, pelo seu trabalho aí, né, são 7 meses, 8 meses praticamente, né, dessa. Vamos fazer uma avaliaçãozinha rápida aí, Rodrigo, como é que está se sentindo nesses 8 meses iniciais aí, o que dá para te fazer um balanço? Marião, antes de mais nada, muito obrigado aí pelo convite de estar conversando contigo, conversando com os teus telespectadores, é uma oportunidade bem legal da gente poder fazer um passe, trocar um passe, né? Então, essa oportunidade que eu estou vivendo, aqui, essa experiência que eu estou vivendo, realmente assim, é bastante diferente do que eu estava acostumado, né? Eu, como acho que a maioria sabe, venho da iniciativa privada, sempre me dediquei aos negócios no outro lado do balcão. No outro lado do balcão, e quando verdade. surge o convite de contribuir junto com o Poder Executivo, em primeiro lugar, a primeira reação foi aquela de não vou me meter nisso, não é comigo, mas enfim, o convite que partiu do prefeito Jorge e os argumentos que ele usou, e conversando com amigos, acabamos aceitando esse desafio e estamos onde estamos, né? Esses 8 meses, praticamente os 8 meses na experiência na vida pública, ela realmente é muito desafiadora, né? Porque é outra dinâmica. Eu às vezes me deparo com algumas situações que eu nunca tinha enfrentado, né? E tem também um outro ingrediente que, afinal de contas, esse é um segundo mandato de um prefeito que manteve toda a maioria da sua equipe, né? E eu que entrei no segundo tempo, vamos dizer assim. Entrou no segundo tempo, essa é ótima. Então, com isso, logicamente que muitos secretários, isso por um lado é bom, né? Muitos secretários já estão com todo um processo de encaminhamento, de trabalhos e etc. Mas eu estou num processo ainda, apesar de já estar no 8º mês do ano, no 8º mês de participação na prefeitura, eu estou ainda absorvendo muita coisa, aprendendo muita coisa. Então, não estou ainda conseguindo acompanhar os colegas secretários, né? Porque eles já estão numa dinâmica um pouco melhor. Mas estou aprendendo, tento contribuir de alguma forma com aquilo que a gente pode efetivamente somar, né? Mas está sendo muito, muito interessante esse desafio. Que bacana, né, Rodrigo? Porque, na realidade, são mundos diferentes, né? Um empresário, dono de uma empresa, quer dizer, né, com todo respeito a toda a estrutura, né, precisa de alguma coisa, abre a gaveta ali, pega o dinheiro, pega o cheque, enfim, e no poder público, no caso, especialmente da prefeitura, tem toda uma dinâmica por causa disso, porque as coisas não são assim de uma hora para outra. Né? Não, acho que bem como tu falou assim, no poder, na iniciativa privada,
não é que tenha abundância de recursos, né? Mas a forma com que tu dispõe desses recursos é uma forma bastante mais simplificada, bastante mais simples, né? Lógico, tem que ser feito com parcimônia, com cuidado, com responsabilidade. No poder público, também com parcimônia, responsabilidade, mas nós precisamos, e tem que ser assim, temos que estar sempre prestando contas, né, para os vários órgãos reguladores, fiscalizadores. Isso tem que ser assim mesmo, se não for, ficar muito à vontade. Afinal, é dinheiro público, não é um dinheiro nosso. Então, há essa necessidade, né? E isso faz toda a diferença, até porque todos os processos têm aquele rito legal. Aqueles trâmites. Todos os procedimentos legais que tem que ter, né? Eu até trago o exemplo de uma compra, né? Aí eu vou realizar na minha empresa uma compra, eu vou fazer uma tomada de preços, vou avaliar o que esse fornecedor vai me entregar. Sim, e eu posso até optar eu vou pagar um pouco mais caro, mas eu vou estar recebendo um produto melhor, tal. No serviço público, no setor público, a gente tem que submeter a uma situação legal, que é uma licitação, né? E às vezes a licitação normalmente é de menor preço, e às vezes a gente tem que estar recebendo um produto que a gente está sabendo, olha, se eu pudesse pagar um pouquinho mais, eu teria condições de ter um aproveitamento, um custo-benefício melhor. Rodrigo, antes de nós entrarmos num assunto extremamente importante que a gente vai conversar depois, sobre a questão do centro histórico, enfim, qual é o desafio que tu acha que é o mais difícil para ti nisso tudo aí, Rodrigo? Olha, realmente é a burocracia, essa burocracia, né, que eu julgo e estou entendendo, estou percebendo que ela é necessária, mas o nosso grande desafio mesmo com as necessidades de controle, etc., de nós vencermos essas burocracias, atendendo a tudo o que a legislação preconiza, a que os órgãos reguladores preconizam. Esse que é o nosso grande desafio, né? Rodrigo, estava vendo aqui esse material bacana, aqui depois a gente vai colocar, ô Marcelo, coloca para mim aqui, por favor, ó, o material, acho que certamente vai estar disponível em outros lugares, né? Que é sobre o nosso centro ferroviário, Distrito Criativo. Até vou te começar perguntando, né? O que são esses territórios criativos aí, Rodrigo? Está aqui, né? Está na pergunta aqui, a gente aproveita para que nós possamos, aos poucos, passar para o nosso telespectador e para a comunidade de Santa Maria, né? Eu vou te responder essa pergunta, mas depois eu quero, se tu me permitir, fazer só um histórico de todo esse processo. Então vamos começar por aí. Vamos começar por aí, Rodrigo. Aí da importância. Sabe que, como nós falamos inicialmente, sim, eu sempre fui ligado à iniciativa privada. E desde cedo eu entendia que era interessante, que era produtivo para mim participar de entidades de classe. Então, eu sou do setor da construção civil e eu me envolvi logo que eu constituí a minha empresa, com o Sinuscom, me associei no Sinuscom. E no Sinuscom eu comecei a participar das reuniões da entidade e logo, provavelmente pela minha frequência, que era bastante grande, me convidaram para começar a participar das diretorias do Sinuscom. E aí eu fui galgando degraus dentro da diretoria. Fui convidado a ser diretor, que seria assim um auxiliar do vice-presidente. Na sequência, fui convidado para ser vice-presidente de recursos humanos, depois fui vice-presidente geral e acabei sendo presidente do Sinuscom por 2 gestões. Então, logo terminei a minha participação no Sinuscom, eu fui convidado para fazer parte da diretoria da Fiergs, que é a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul. Também tive a oportunidade de participar de uma gestão como diretor. Nesse período, estando eu na Fiergs, fui convidado para participar de uma diretoria da Cassisme. Assim como a exemplo do Sinuscom, fui convidado para ser diretor, depois fui vice-presidente da indústria, vice-presidente geral e acabei sendo presidente da Cassisme por 2 gestões. Pois bem, nesse período que eu estava na Cassisme como presidente, algumas bandeiras a gente levantou. Uma delas foi a questão do empreendedorismo e da inovação. Com isso, numa parceria com a Agitec, da UFSM, nós fizemos uma viagem, uma missão, levando alguns empresários, alguns professores para conhecer a experiência de Florianópolis, né, nessa questão da inovação.
E lá eles estavam trabalhando o centro histórico de Florianópolis com o projeto que chamavam ele de Centro Sapiens. Lá em Florianópolis, a exemplo de Santa Maria, tem um parque tecnológico que é um pouco afastado da cidade, que é o Sapiens Park, e eles entendendo que havia necessidade de fazer uma aproximação com a comunidade, fizeram então esse projeto que foi o Centro Sapiens. Muito bem, foi muito interessante, nos apresentaram várias iniciativas e aquilo foi uma sementinha que foi plantada e começou a ser irrigada. Quando nós voltamos a Santa Maria, tivemos algumas iniciativas, porém, num período de 2 anos, isso foi em 2015, quando nós fomos, em 2017 ou 2018 nós voltamos a Florianópolis e lá o conceito que estavam aplicando naquela região central histórica de Florianópolis já era de implantação de um distrito criativo. E aí eu te respondo a tua pergunta, o que é um distrito criativo? É um local onde é incentivada a economia criativa. E economia criativa é toda e qualquer atividade que tem como base o capital intelectual, cultural e criativo que gera um valor. Que gera um valor, perfeito. Então, eu sempre, para exemplificar o conceito de distrito criativo, eu sempre trago assim, que é um leque muito grande de atividades. Desde propaganda e publicidade, é arquitetura, é design, é o artesanato, é artes cênicas, é a música, é a dança, é a tecnologia da informação, é o games, é programação. Então, quer dizer, é um leque muito vasto de atividades que compreendem desde aquele cidadão que faz o seu artesanato, que faz o seu quadrinho, que faz a sua escultura, até a tecnologia mais avançada de games, de simuladores, etc. Então, esse processo, dentro dessa gama de atividades que compreendem, que estão inseridos na economia criativa, é que nós queremos levar, incentivar que seja muito presente nesta região. E por que uma região? Por que não pensa na cidade como um todo? Porque uma região mais concentrada é mais fácil de se planejar e de se implementar as ações que serão transformadoras. Claro que, na minha concepção, nós queremos, é um projeto de cidade, mas nós temos que começar por algum lugar. E nós estamos sugerindo, escolher essa região do Centro Histórico Ferroviário, que compreende ali a Avenida Rio Branco, a Estação da Gare, a Vila Belga, porque entendemos que ali tem uma riqueza patrimonial, arquitetônica, cultural. Faz parte da história da cidade, sem dúvida, sem dúvida. Da formação específica, inclusive, do próprio comércio de Santa Maria. Eu acho que ele vem lá da Gare para cima, Perfeito. Pelos anos, Eu diria assim que aquela região foi a terceira onda de Santa Maria. A primeira onda foi aquela, logo da sua criação, da sua concepção, que houve aquele pelotão de demarcação de divisas, que veio, se instalou, se acampou ali na Praça Saldanha Marinho, e a partir dali começou a ser gerada uma povoação, e aí foram para a Rua do Acampamento, ali que começaram através de um acampamento, depois através da construção de casas, que era ali, na época, era a Rua São Pedro, se não me engano. Rua São Pedro. Foi a primeira onda que houve. Depois, ainda numa onda de crescimento, de evolução da cidade, nós tivemos a Rua do Comércio, que hoje é a Rua Doutor Bozano, Ali começou a ser Chegou a se chamar, há muitos anos atrás, Rua do Comércio, É verdade. E mais recentemente para a Rua Doutor Bozano. Ali começou a se desenvolver alguma atividade, principalmente comercial e de serviços, E a terceira e maior grande onda de desenvolvimento foi justamente com a vinda da ferrovia e da instalação da Estação da Gare, que ali nós tivemos, naquele trecho entre a Gare e até o centro da cidade, aquelas 6 quadras da Avenida Rio Branco, um grande desenvolvimento, tanto é que os prédios, os maiores prédios eram construídos naquela região, e que até hoje, e aí tem a própria Vila Belga, com o próprio bairro Itararé, que tem
uma importância grande, que era um bairro de ferroviários. Ferroviários, né? Exatamente, eu sei bem, porque eu nasci e me criei ali no bairro Itaré, sei da referência que é a rede ferroviária, a GAR e a própria cooperativa que nós tínhamos ali na época, né, que era tão famosa como essa. Falam os mais antigos que era a maior cooperativa da América, né? Reza a lenda, né? Que a cooperativa dos ferroviários foi a maior cooperativa na época dela, da América Latina, né? A gente vai fechar nosso primeiro bloco aqui, né? Então, estamos trocando um passe aqui com o vice-prefeito, o Rodrigo Décimo. O intervalo é jogo rápido, é pai bola, e estamos de volta aqui para o segundo tempo. Programa Roda Brasil Amigos. Oferecimento EP Mecânica Multimarcas, Rua 24 de Fevereiro. Walter Beltrame, esse é o nome em materiais de construção. Ótica Norberto, profissionais qualificados para o seu atendimento. Galeria Chami. Mercado Santa Marta, as melhores ofertas da Rede Super, Avenida Alcides Roth e Avenida Tênis Clube. Programa Roda Brasil Amigos, na frente e em todas as frentes. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Muito bem, me faz sinal lá o Marcelo, nós estamos de volta, né? O programa não parou aqui no intervalo, né? Para os telespectadores, sim, mas para nós aqui, nós recebemos a visita do meu amigo o Everton, né? Que é o Chitão, que é o nosso elo de ligação com o nosso vice-prefeito aí, né? Um cara do bem aí também. Então a gente estava falando aqui sobre cartola, falando sobre compras, enfim, né? Mas a gurizada mais jovem sabe os atalhos, né, Rodrigo? É verdade. Rodrigo, me diz uma coisa, essa questão ela vai se dar muito complicada, digamos assim, esse trabalho de restauração dos prédios, as coisas, porque tem uma série de questões que envolvem isso, né? Como é que vocês vão trabalhar na dinâmica disso aí? A proposta do Distrito Criativo, logicamente, que prevê algumas ações com relação à revitalização de alguns prédios, etc. Mas eu quero deixar bem claro que, assim, que isso vai ser consequência de um trabalho um pouco maior. Né? Perfeito. A primeira grande missão, né, desse projeto do Distrito Criativo é realmente a gente levar vida para aquela região, né? Uhum. É uma região... Fomentar principalmente o comércio, né? Exatamente, principalmente o comércio. Mas é uma região que foi muito discriminada, né, por um bom tempo, pelas atividades que lá existiam. E a gente quer incentivar que empreendimentos da economia criativa se estabeleçam lá, levem movimento para lá, e que aí, a partir daí, nós tenhamos condições e haja, então, interessados para ver as recuperações e as revitalizações de prédios belíssimos que nós temos naquela região. Lógico que tem alguns que são de responsabilidade do município, como, por exemplo, a estação da Gare, que está numa situação bastante ruim, e nós queremos revitalizar, levar ali empreendimentos, levar ali a cultura, levar ali iniciativas da inovação, do empreendedorismo, né? Tem algumas iniciativas de cunho privado, como, por exemplo, o prédio da cooperativa está sendo, pela iniciativa privada, né, revitalizado para que lá possa Isso aí tudo entra dentro do contexto, né? Isso tudo entra dentro do contexto. Nós tivemos ali na Avenida Rio Branco também, eu acho,
aquele prédio que hoje está funcionando no cartório também ali, né? Que ele deu uma revigorada ali também, né? Exatamente, foi uma... Nós temos, inclusive, até tem o prédio ali do tabelionato e tem ao lado, já tem alguns anos, uma cervejaria, um pub, né? Foi feita uma recuperação da fachada e da parte interna do prédio, tem lá esse estabelecimento. Nós precisamos também, e vamos incentivar, que a noite daquela região também seja valorizada através de restaurantes, de lanchonetes, de bares, para que... Que já foi um grande polo ali, né, um tempo atrás. Perfeito, né? E essa ideia é que nós possamos qualificar dentro do conceito de economia criativa, porque a gastronomia faz parte da economia criativa, no sentido de que se incentive que se façam pratos autorais, que se façam, enfim, inovações nesse sentido. Então, nós queremos levar movimento de dia, com atividades econômicas ditas, entre aspas, normais, enfim, que tenham seu desenvolvimento durante o dia, e também atividades à noite através do lazer, através da gastronomia. Quais são assim, os pontos iniciais para a criação efetiva disso aí? O que nós temos agora? O que nós estamos trabalhando agora, Marião? Nós, na terça-feira da semana passada, fizemos a apresentação da ideia, né, do conceito de distrito criativo, onde convidamos várias entidades, instituições, enfim, pessoas que a gente entendia que era importante que estivessem junto conosco, e a receptividade foi muito boa. Eles receberam a ideia, viram com muito bons olhos toda essa iniciativa. A partir daí, nós começamos um trabalho junto com a comunidade que mora naquela região, que são os empreendedores, os próprios moradores, e nós fizemos isso na quinta-feira da semana passada, colhendo... O objetivo mais era assim, colher os problemas ou os pontos de melhoria que tinham naquela região. Então nós tivemos 3 horários, às 12h30, às 18 horas e às 19 horas, lá no Colégio Manuel Ribas, lá no Maneco, a possibilidade de receber um grande número de moradores e de empreendedores daquela região. E o objetivo daquela reunião foi o seguinte, foi realmente apresentar um pouco da ideia e dizer assim, olha, nós queremos ouvir de vocês quais são as dificuldades que vocês encontram lá, quais são os problemas, quais são os pontos de melhoria que vocês enxergam. E nós estamos contando todo esse processo, toda esse percurso, essa caminhada com uma metodologia que é através de um grupo de estudo, que é a Via Estação do Conhecimento de Florianópolis, que nós conhecemos naquela época que foram lá, isso aí já tem duas oportunidades que nós fomos a Florianópolis, e é uma metodologia que eles já aplicaram em Florianópolis, já em 2 distritos criativos que já estão em funcionamento, em mais 2 que estão sendo formatados, e em outras cidades de Santa Catarina. É a primeira vez que eles estão aplicando essa metodologia fora do estado de Santa Catarina, e está sendo aqui em Santa Maria. Rodrigo, e esses recursos, eles virão da onde? De que forma vocês vão trabalhar também, digamos assim, porque vai ter certamente um trabalho de iluminação nova, repagiamento, o que vocês estão pensando nisso aí? Isso já está dentro do contexto do próprio trabalho da prefeitura como um todo, né? Como um todo. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos priorizar, né? Os recursos são escassos, nós não temos recursos para fazer tudo, mas a questão da GARI, nós estamos, através de recursos de financiamento, viabilizando esta obra. Agora, hoje, saiu uma licitação para a elaboração dos projetos complementares do prédio da GARI, né? É uma emenda do vereador Maneco, que vai nos disponibilizar recursos para que a gente possa fazer esses projetos complementares. A partir desses projetos, nós vamos licitar a obra, e os recursos virão do município, ou através de recursos próprios, ou através de financiamento. Rodrigo, agora falando assim num cômputo geral ali, nós temos o calçadão, temos Casa de Cultura, Praça Aldeia Maria, como é que também vão trabalhar nesse aspecto, inserir nesse contexto aí? O calçadão, nós estamos já trabalhando, né, através de um projeto
possível através da alteração do plano diretor, né, em que quando você faz um empreendimento existem medidas compensatórias e essas compensações é possível se aplicar em obras de melhorias para a cidade. Então nós temos ali hoje 2 empresas que estão fazendo essas entregas através dessas medidas compensatórias no calçadão. Na Praça Saldanha Marinho, da mesma forma, né? Tem uma empresa, uma construtora, que vai dar a reforma da Praça Saldanha Marinho como medida compensatória. A Casa de Seria uma espécie de contrapartida, né? Exatamente, são contrapartidas, exatamente. A Casa de Cultura, nós estamos também procurando recursos através do Ministério Público e de outras iniciativas para poder viabilizar a recuperação daquele prédio, que é um prédio que está concedido ao município, é um prédio do Estado, mas está concedido para o município. Tu citaste na nossa conversa preliminar a questão da SUSEVE, né? Isso, a SUSEVE é um prédio privado ali, a prefeitura logicamente tem partes dele, mas tem ali a farmácia, tem uma imobiliária, tem outros empreendimentos que também são proprietários daquele prédio. Então, já está se viabilizando através do condomínio do prédio a reforma da sua fachada. Lógico que a parte que toca ao município, a parte interna, também através de recursos próprios ou de financiamento nós vamos recuperar. Rodrigo, assim, nessa conversa com moradores, e especialmente comerciantes da Avenida Rio Branco, assim, como é que foi a receptividade deles ali? Foi boa, foi muito boa. É lógico que o desafio é bastante grande, né? Existe ali. Porque é um desafio grande, né? Existe ali, né? Houveram em ocasiões passadas iniciativas que acabaram dando algum resultado, mas não prosperaram, né? Prosperaram, é então verdade. Aqueles moradores e empreendedores mais antigos assim têm uma certa resistência. Será que isso vai dar certo? Então esse é o grande objetivo de nós começarmos a fazer com que as pessoas tenham aquele sentimento de pertencimento, né? E então, desde o início, desde a largada, nós estamos trazendo as pessoas para perto, para trazerem sugestões, para a gente realmente fazer uma construção coletiva, para que a gente possa evoluir todo esse processo de forma coletiva, com a participação deles, para que eles possam nos ajudar a encontrar as soluções, para que eles possam trazer as soluções e mais importante, né, que isso perdure. Porque essa iniciativa não é da prefeitura. Quem sabe a prefeitura esteja hoje pelas circunstâncias, iniciando um projeto. Claro, mas tem que ser um projeto de todos, né? Todos têm que estar participando. Os empreendedores, os empresários que estão lá têm que comprar ideia, os moradores têm que querer. As universidades, que vão ter um papel importantíssimo, afinal de contas, como eu expliquei na questão da economia criativa, tem muito como base o capital intelectual. Nós temos aqui universidades e faculdades onde giram 30 mil alunos universitários. Nós temos, para essas universidades e faculdades, 3 mil professores, quase todos eles, se não a totalidade, doutores. Então, quer dizer, nós temos um capital valiosíssimo que tem que começar a ser melhor utilizado. E quem sabe, com a ideia do Distrito Criativo, com o que ele se propõe, a gente consiga evoluir isso. A gente está quase que chegando no final, mas, Rodrigo, para entender um pouquinho mais, então, esse conceito ele vai se dar com uma formação de uma comissão, um grupo de trabalho, como é que vocês vão construir isso aí também? Isso, nós estamos aqui formando o que no linguajar da metodologia são os stakeholders, que são as pessoas que vão representar e disseminar a ideia do Distrito Criativo. Mas o importante assim, é que a participação aconteça de todos. Eu até faço uma analogia, né, que um distrito criativo está menos para uma lavoura, que é algo controlado, que tu sabe o momento que tem que adubar, o momento que tu tem que colocar o defensivo, o momento que tu vai colher. Então é um processo controlado. Um distrito criativo está mais para uma floresta tropical, em que as coisas vão acontecendo de forma espontânea. Porém harmônica e equilibrada. Então, realmente é um ecossistema que a gente quer que forme ali. Então, a gente quer que amanhã ou depois surjam iniciativas da Universidade Franciscana, que está no contexto,
da Associação dos Moradores da Vila Belga, que estão ali, aquela iniciativa do BRIC da Vila Belga, da Vila Belga, gostaríamos que voltasse. São iniciativas espontâneas que acontecem e faz parte daquele ecossistema, faz parte daquele conjunto. Estão lá de forma equilibrada e somando no conjunto. Né? José, o bacana disso aí é que agora vocês vão, digamos assim, vão ter um planejamento das coisas que vão se estruturar aí, né? Porque na realidade, com o passar do tempo, foram se criando situações ali que acabaram, de certa forma, enfeiando, falando assim grosseiramente, a avenida que era um dos pontos principais da cidade, né? Mas, a própria questão da segurança também, né? Exatamente. O que a gente busca em última instância ali, né? É qualidade de vida para as pessoas. A gente quer fazer uma cidade para as pessoas, para isso tem que ter qualidade de vida. E o que é qualidade de vida? É segurança, como tu falaste, é infraestrutura, como tu falaste. Uma boa iluminação. Uma iluminação, uma boa rua, uma boa calçada. É lazer, é cultura, é desenvolvimento econômico. Então, tudo isso aí agregado nos entrega qualidade de vida. E é isso que a gente quer, em última instância, disponibilizar para aquele espaço, que vai ser o primeiro distrito criativo de Santa Maria, mas que vai ser replicado em outras regiões, em outros bairros também. Ali nós estamos dando ênfase à economia criativa como um todo. Mas vamos supor, eu vou trazer hipoteticamente, se nós criarmos um segundo distrito criativo em Camobi, qual seria o viés? Daqui a pouco seria um viés muito voltado à tecnologia. Um terceiro distrito criativo que nós fizéssemos na Tancredo Neves, qual seria o mote? Quem sabe poderia ser a questão da cultura, das artes, da música. Então, cada um vai ter a sua característica, mas isso é natural de cada região, né? Vai ser algo espontâneo de cada uma das regiões, até que isso se contamine pela cidade e que toda a cidade tenha bons lugares atrativos, lugares que as pessoas e até o próprio crescimento desses bairros, enfim, desses distritos aí, desse aspecto, se dão mais planejados, né, Rodrigo? Que é o que a cidade vai crescendo sem planejamento. Perfeito. E não é culpa de ninguém, né? Mas mas que tem esse viés, né, de planejamento, das coisas certas. Eu estava lendo recentemente numa reportagem e me surpreendeu bastante, que somente agora em 2018, há 3 anos atrás, é que a população mundial, pela primeira vez na história, passou de ser majoritariamente rural para urbana. E há 3 anos atrás, mais da metade da população do mundo passou a ser urbana. É claro que a gente até estranha, é uma informação, claro. Mas é claro, eu julgo isso porque a China, né, que é um país que tem uma população muito, muito grande, majoritariamente ainda é rural, isso logicamente desequilibra essa conta. Mas daqui a 30 anos, um pouco menos de 30 anos, em 2050, o Banco Mundial, essa estatística do Banco Mundial, acredita que 70% da população mundial será urbana. Quer dizer, vai haver um número significativo de pessoas vivendo concentradamente. E isso requer também, já faz uma reflexão que nós temos a partir de agora, pensar, né, como nós queremos a nossa cidade. Né? Como que a gente vai querer a cidade, é verdade. Rodrigo, próximos passos para a gente fechar, qual é a sequência agora? É continuar trabalhando, nós fizemos esse primeiro workshop de identificação dos desafios, que foi da identificação dos problemas, dos pontos de melhoria. Esse material que foi coletado nesses primeiros workshops vai gerar um segundo workshop que vai ser então a ideação, quer dizer, quais são as sugestões que a comunidade, que aquelas pessoas que estão envolvidas com esse projeto, os moradores, os empreendedores e os interessados têm para solucionar esses problemas. E aí a gente vai avançando até que daqui a uns 4 ou 5 meses nós vamos ter vários planos de ação para serem executados com os seus respectivos responsáveis. Vai ter um plano de ação que vai ser a Associação dos Moradores da Avenida Rio Branco, vai ter um outro plano de ação que vai ser a Universidade Franciscana, tem outro plano de ação que vai ser algum empreendedor do local, da região, tem algum plano de ação que vai ser a prefeitura que vai tocar, e aí nós vamos começar efetivamente a mudar a cara, a transformar a cara daquela região através dessas ações. Bom, Rodrigo, para fechar,
olha naquela câmera e deixa um recado final aí para a comunidade de Santa Maria, né? Falar um pouquinho aí dessa... Como a gente já falou um pouquinho desses teus primeiros 8 meses aí, né? Bom, nesse contexto, então, Mariano, eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui conversando contigo, conversando com teus telespectadores, mas eu quero, assim, deixar bem claro que nós como cidade, né, precisamos muito da participação de todos, realmente, assim, trazendo aquele espírito de pertencimento, aquele espírito de coletividade. Só assim nós vamos efetivamente mudar para melhor a nossa cidade. Eu acho que nós já estamos avançando, mas temos ainda muito a desenvolver, muito a crescer e precisamos efetivamente da participação de todos. Rodrigo, obrigado por ter vindo, parabéns pelo teu trabalho e continue atuando aí, Fred. Bom, lembrando que nós aqui no nosso Roda Brasil Amigos, né, nós gravamos o nosso programa, a gente está sem máscara, mas a gente está com os protocolos todos de segurança, distanciamento, a gente tem álcool gel aqui na nossa mesa, né, então, como sempre eu falo, a gente trabalha dentro daquilo que nos é passado através do decreto, com todas as questões que envolvem a segurança e a responsabilidade aqui. Eu conversei então com o nosso vice-prefeito, Rodrigo Décimo, um trabalho muito bacana que está sendo realizado, né? A central técnica e direção de imagens ali do Ademir Lima e também do Marcelo Trevisan, a central de jornalismo da Janine Appel, a direção administrativa da Thaís Trevisan, o comando aqui do complexo da TV Santa Maria Canal 19 é do André Trevisan. Agradecer a assessoria aí do nosso vice-prefeito, a nossa Secretaria de Comunicação também, por permitir que nós pudéssemos bater esse papo aí com o nosso vice-prefeito. Mário Guimarães de Mello, desejo a todos vocês tudo de bom e até o próximo Roda Brasil Amigos. Obrigado. Programa Roda Brasil Amigos. Oferecimento EP Mecânica Multimarcas, Rua 24 de Fevereiro. Walter Beltrame, esse é o nome em materiais de construção. Ótica Norberto, profissionais qualificados para o seu atendimento. Galeria Chami. Mercado Santa Marta, as melhores ofertas da Rede Super, Avenida Alcides Roth e Avenida Tênis Clube. Programa Roda Brasil Amigos, na frente e em todas as frentes.